vamos falar um pouquinho sobre esse artigo, né? O foco aqui hoje não é o conteúdo desse artigo, mas a forma dele, né? O processo de escolha do tema. Então, é um artigo que foi publicado num journal, que é um journal muito importante da área de ciência da informação. E o título do artigo, tentando traduzir aqui rapidamente, é uma abordagem patentocetométrica para priorização de investimento de capital de risco, né, de venture capital. Tá? Com esse QR Code aí vocês conseguem chegar a esse material. Esse artigo ele foi publicado por mim, pelo professor Pauli, que é um colega aqui da UF, e pelo meu orientador, que é o professor Rogério Quintela, que na época estava na UFBA, onde eu fiz o doutorado. Uma observação importante: o Jazzist, né, o Jazzist, ele é um periódico tradicional. Ele não tem uma seção chamada artigo tecnológico, como tem, por exemplo, a Hack. E, ainda assim, esse artigo, para mim, é um artigo tecnológico. Só que ele foi escrito como um artigo tradicional qualquer. Então, vejam, não há oposição. Não é assim, ou é artigo tecnológico ou é artigo científico. Não. O artigo tecnológico é um artigo científico, na minha concepção. Nada muda. A questão é que este artigo científico, em específico, ele trata um problema de ordem prática, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, isso é bem legal, porque muitas vezes eu sou chamado para falar com turmas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí as pessoas querem assim, quais são os veículos para onde eu posso mandar o meu artigo? Depende. Você pode mandar para potencialmente qualquer veículo, né? Desde que ele esteja focado naquele diálogo científico que você escolheu como tema. Então vamos lá. Para eu explicar esse meu processo de escolha do tema, eu tenho que falar um pouquinho sobre esse meu background, tá? Então, a época do meu doutorado, eu trabalhava no Criatec, que é um fundo de capital semente. É um fundo que seleciona empresas ou ideias de empreendimento para investir dinheiro nesse empreendimento, se tornando sócio desse empreendimento, fazer esse empreendimento alavancar, para que num horizonte de 6 a 9 anos, de forma ideal, esse negócio ele tenha se multiplicado por 10, né? E o fundo possa vender a sua participação acionária, gerando ganho de capital ao longo desse tempo, tá? Então essa era a ideia. Só que o Criatec foi uma das primeiras iniciativas brasileiras, né, que é uma iniciativa do BNDES, focada em capital semente. E então ele diz assim, eu não vou ser especialista, não vou ser um fundo especialista, não vou ser um fundo que investe somente em biotecnologia, ou em ciência da informação, ou em novos materiais, não. Ele era um fundo que tinha algumas áreas, mas era muito generalista. E na hora de selecionar pessoas para atuarem como os agentes de prospecção e os gestores regionais desse fundo, como eu atuei na época, como um agente de prospecção, ele buscou pessoas que pudessem ter uma visão mais ampla. Então, não buscou assim, vou pegar um cara que é fera em, como eu falei, biotecnologia, e esse cara vai saber o que é bom e o que não é bom. Não, ele pegou pessoas que, como eu, não conheciam especificamente nenhuma dessas áreas. E toda vez que a gente ia num processo de seleção, a gente precisava fazer uma identificação por critérios, né, do que deveria seguir e o que não deveria seguir. E aqueles que a gente deixava passar num primeiro filtro, a gente precisaria consultar especialistas. Então, esse cara está se propondo aqui ao desenvolvimento de goma xantana. Tá bom, vamos ver. Quem é que fala sobre goma xantana no Brasil? Vamos ligar para o cara, vamos mandar um e-mail, vamos para lá, vamos. Olha aqui, avalia isso aqui, o que você acha? Isso aqui está legal? Isso aqui é, atualizado? Tem valor tecnológico nisso aqui? Tem valor de mercado? Para a gente poder entender e avaliar aquela proposta como uma proposta que deve seguir no filtro de avaliação do Fundo Criatec ou não. Então, observe que havia, nessa época, uma dependência muito grande de especialistas. Aí você imagina, então,
que a gente está falando no Brasil de coisas muito novas, né? Está falando de inovação, né? São empresas de base tecnológica, então o maior retorno normalmente vai ser naquele que tem maior valor inovador, ou seja, mais difícil de ser avaliado em termos de inovação, né? Em termos de se isso, se isso retorna em termos de mercado, né? Porque, no final das contas, o ganho do fundo era não somente incentivar a inovação, incentivar o desenvolvimento de emprego, renda, etc., mas também de ter retorno financeiro de acordo com aqueles investimentos feitos. Nessa época, eu já estava no doutorado. E aí eu entendi que ali a gente trabalhava com algumas técnicas de ciência da informação, bibliometria, que eu entendi que a gente poderia considerar como especialista, que era aquela pessoa difícil de ser acessada e que muitas vezes trazia uma visão muito pessoal, né? Essa visão pessoal, imagine, quantas pessoas são especialistas em goma xantana no Brasil? Goma xantana não é alguma coisa muito específica, tá? Deve ter muita gente. Mas provavelmente as pessoas se conhecem, né? Então, assim, o projeto é do Daniel Armon? Não é bom, não. Esse cara é meio. Por quê? Porque eu não tive uma boa relação com o Daniel Armon lá atrás. Ou não. O projeto do Daniel Armon vai em frente, o cara é muito bom. Você não tem a objetividade. Às vezes você tem ali a influência da subjetividade muito grande no processo. O que dificulta, né, todo o processo de avaliação. Como a gente tinha um grupo de pesquisa no NPGA, com o nosso orientador, que a gente estava trabalhando com técnicas bibliométricas, a gente já tinha visto que dava para mapear a área de conhecimento, dava para mapear a área tecnológica por meio da aplicação de técnicas bibliométricas a documentos de patente, enfim, e a área de conhecimento por meio de artigos, né, científicos publicados. Em algum momento, eu percebi que talvez eu pudesse criar um modelo que o conjunto de conhecimento científico publicado no mundo por meio de artigos científicos e o conjunto de conhecimento tecnológico publicado em patentes também em todo o mundo, eles poderiam ser os meus especialistas. Bastaria eu saber fazer a pergunta. Então, definindo bem a pergunta, eu poderia jogar, extrair esses documentos, né, de artigos e patentes, e gerar indicadores, que eu chamei de patentocientométricos, para substituir o especialista. Não é uma técnica, um modelo de decisão, é de apoio à decisão. Assim como era o especialista. O especialista não era o que ia decidir, ele era o apoio. Olha, o especialista trouxe essas informações, a gente jogava numa mesa do comitê de investimento para saber se seguiria ou não à frente. Então, a minha ideia foi criar um modelo em que eu teria indicadores, e esses indicadores poderiam dar uma nota. E eles poderiam ser indicadores relacionados aos critérios usados pelo fundo. Então, enfim, eu acabei criando, juntamente com as pessoas que me ajudaram naquele processo, né, um método que avaliava esses 4 critérios não financeiros com base em métricas patentocientométricas, né, baseadas em patente e artigo científico publicado. Então, o que a gente tem aqui? Quais são as 5 perguntas, né, do nosso modelo? Quais assuntos você gosta de ler e estudar? Até hoje eu gosto de ler e estudar esses assuntos, né? Venture capital, gestão da tecnologia, propriedade intelectual e inovação. Mas lembrem, eu era um agente de prospecção de um fundo de investimento de venture capital. Então, esses assuntos, eles eram ainda muito mais importantes para mim. Então, eu estava sempre lendo sobre isso, eram coisas que me estimulavam, que eu gostava. Quem eram as pessoas próximas que poderiam me ajudar com esses assuntos? Como eu falei para vocês, tinha meu orientador, tinha os membros do grupo de pesquisa ao qual eu fazia parte, e tinha os colegas do Criatec. Existiam todos aqueles colegas ali que eu podia conversar. Olha, o que você acha? Eu fiz isso aqui, olha aqui, olha o resultado disso, como eu fiz mesmo na época, né? Apesar de não ter sido sistemático, como eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Mas isso foi feito, né? Então,
eu consegui responder. Deixa eu chamar a atenção de vocês uma coisa. Quando eu listei os assuntos, propositalmente eu coloquei aí post-its de cores diferentes. Por quê? Porque eu estava ali pensando em assuntos diferentes. Então, esses post-its poderiam me orientar de forma diferente. A partir da segunda pergunta, eu já estou trabalhando todos com um post-it relacionado a Venture Capital. Só que observe que eu estou mostrando para vocês aquilo que seria, hipoteticamente, o processo final. Se eu fosse fazer de fato, usar essa metodologia, talvez eu tivesse feito diversas versões desse documento. E eu tivesse tido aí listado não somente com post-its marrom, mas também com alguns verdes, alguns laranja, outros amarelos, né? Para poder dizer ali quem são as pessoas. E eu poderia usar isso até para excluir. Vamos dizer que um desses assuntos, eu dissesse assim, pô, não consigo encontrar ninguém que me ajuda. Então, beleza. Deixa eu tirar logo esse assunto aqui de tela, porque aí eu já começo a focar naquilo em que eu consigo ver gente que me ajuda. E aí eu vou avançando. E vai me ajudando a definir se eu vou para a temática A, B, ou C, ou D. Né? Então você vai usando isso daqui para isso. Você vai excluindo. Ah, não, então isso aqui eu tiro. E fica com aquele documento que no final você acha que você tem mais recursos, mais ferramentas para poder trabalhar. Terceira pergunta foi: quais as referências clássicas para esses assuntos? Aí eu comecei a listar. Quem são alguns autores? Tem o Paul Cumming, tem o Lerner, vou separar esses autores aqui. Tem o Paul Gompers, que escreveu o livro The Venture Capital Cycle. Esse é um livro bem importante, bem citado. Então, já poderia separar ele ali. Tem um periódico que é talvez um dos mais importantes nessa área, que é o Journal of Business Venturing. Então, poderia ter separado ele também e começar a olhar ali quais são os diálogos que estão sendo tratados aqui relacionados a Venture Capital. O que tem sido tratado nos últimos 5 anos, né? Começo a olhar aquilo ali. Também poderia separar um órgão, como a ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, alguma coisa assim, né? Que eles têm ali relatórios, têm dados, têm postagens, né? Têm matérias, então eu posso começar a olhar. A quarta pergunta seria observar o que está em alta nesse assunto. Eu, quando falei de você pegar um journal, né, eu falei de você olhar os últimos 5 anos, né? Por quê? Porque talvez há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, estivesse sendo tratados assuntos, temáticas, que perderam importância, né? De lá para cá já se resolveu, ou aquela situação não está mais presente, não existe mais, e o diálogo ele morreu, né? Então, por isso que é importante você saber o que está sendo tratado também de forma mais recente, para você dizer assim, eu me insiro nesse diálogo aqui, né? Então, o que está em alta sobre esse assunto? Quais são os assuntos que estão ali efervescendo? E aí eu tentei lembrar, né, existiam muitas coisas discutindo estratégia de saída para o fundo, porque é o que determina o bom desempenho de um fundo de investimento em empresas emergentes ou não, né? Então, quais são as estratégias de saída que eu vou ter? Então, saber selecionar bem empresas que possam ter interesse do Google. Será que eu posso vender essa empresa de ciência da informação aqui para o Google? Legal, então vamos seguir nessa linha, né? E outra coisa nos critérios de seleção. Eu disse, opa, é justamente aquilo que eu estou enfrentando na minha atividade profissional. Eu estou tendo dificuldade no processo de seleção de encontrar especialistas, né? Então, me firmei nisso aí na época, tá? E depois eu comecei a pensar, né? Lógico que eu estou fazendo de trás para frente, né? Lembrem disso. Mas qual seria a relevância prática desses assuntos? Aí tem várias, tá? Se você pegar esse artigo que eu comentei para vocês agora, que está publicado, vocês vão ver que eu sigo numa linha não profissional, porque lembrem, o periódico ele não é voltado para o praticante, ele é um periódico acadêmico tradicional. Então eu vou usar argumentos, né, de relevância amplos. Vou falar sobre a importância do desenvolvimento econômico, social, né, que o investimento em empresas de base tecnológica gera bons empregos, né, gera tecnologia, gera valor para as nações. Então, são argumentos que talvez eu tenha seguido
na escrita daquele artigo. Se eu fosse escolher hoje a hack para publicar, eu já faria de forma diferente. Eu já tentaria conversar com o gestor do fundo. Então, já pegaria o gestor do fundo e dizia assim: olha, você enfrenta esses problemas aqui na hora de você selecionar uma empresa para investir ou não o seu capital. Qual é o problema? A subjetividade do processo. Então, qual é a relevância? Eu posso objetivar o processo de seleção a partir desse método proposto lá por mim no meu doutorado, tá? Ah, outra questão seria a agilidade e padronização. Então, veja só, se eu tivesse que consultar um especialista, toda vez que eu tivesse que consultar um especialista, eu primeiro teria que fazer contato com ele. Ele aceitando o contato, teria que agendar uma reunião. Essa reunião poderia ser por telefone, poderia ser por vídeo, poderia ser pessoal. Então, eu teria ali o deslocamento, o tempo da reunião. Até eu conseguir agendar essa reunião, às vezes o cara marcava para 2 semanas, para um mês. Né? Então, aquilo ia ficando parado. Com esse método, eu não dependia de uma outra pessoa. Então, eu poderia aplicar o método, extrair as informações, gerar os relatórios e mais, eu poderia comparar propostas. Nesse artigo, o que eu faço é justamente isso. Eu comparo 10 propostas. Eu selecionei 5 propostas que foram investidas e 5 propostas que foram rejeitadas, mas todas que foram para o comitê de avaliação para testar a metodologia. E aí eu comparo, podendo dar graus maior ou menor para cada uma dessas propostas. E aí, na hora do comitê avaliar, é uma metodologia de apoio à decisão. Mas ele diz: olha, de acordo com essa proposta metodológica aqui, que foi utilizada com base nessas diretrizes, né? Enfim, são todas elas apresentadas, essa daqui seria a primeira, depois essa daqui, depois essa daqui, depois essa. E essas aqui seriam rejeitadas. Vocês querem investir em qual? Né? Então, vamos olhar primeiro aquela que foi selecionada pela metodologia primeiro. Ela realmente é muito boa, parece ser muito interessante. Se a metodologia está indicando ela e a gente está considerando isso, bacana, a gente pode seguir nesse processo. Então, eu consigo oferecer a objetivação, a agilidade e a padronização, ou seja, eu comparo coisas com as mesmas métricas. Então, não é assim, o especialista fulano disse que isso daqui, que é biotecnologia, é muito bom. O especialista cicrano disse que aquilo ali, que é novos materiais, não é lá tão bom. Poxa, como é que compara uma coisa com a outra? Impossível, né? Nesse caso aqui, era possível. E ainda a expectativa de uma melhoria de desempenho. Ou seja, se eu estou usando um método objetivo e comparando de forma padronizada, eu espero que lá na frente o fundo obtenha melhores resultados a partir desse processo de seleção mais ajustado, ok? E aí, para finalizar, eu escrevi, isso não está lá no texto, né? Eu quis pegar aqui, construir algo a partir desse nosso processo, que seria o processo objetivo de seleção de oportunidades por fundo de venture capital, tá? Então, esse seria a temática de um artigo publicado.